Olá, Gilmar, tudo bem? Seja bem-vindo, sejam muito bem-vindos quem está entrando. Eu já vou chamar a Miss Lene também para a gente conversar um pouquinho. Nós abrimos uma caixinha de perguntas essa semana e nós tivemos algumas perguntas. E daí a gente acabou resolvendo, né? Fazer uma live para responder essas perguntas. Sejam muito bem-vindos. Aí, ó, a Miss Lene já entrou, eu vou convidar ela. Isso, já estou chamando ela, viu? Muito bem-vindos. A Renata, querida, obrigada. Gente, se vocês quiserem ter um aviãozinho ali do lado, vocês podem ir convidando o pessoal, tá? Olá, Miss, tudo bem? Oi, Mi, tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Então a gente está bem contente com a caixinha de perguntas, com as perguntas que o Sim. pessoal enviou. Quem aqui tiver também durante a live dúvidas, pode escrever para aqui no chat, nas perguntas, que à medida do possível a gente vai tentar responder, né? Sim, olá, Bárbara, tudo bem, querida? Gilmar. Gente, se vocês não conseguiram pegar a caixinha de perguntas, não tem problema. Escreve aqui que a gente vai tentando responder na medida do possível, né, Miss? Isso. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Estamos bem felizes com a participação de vocês. Então, vamos começar. Para quem está assistindo essa live hoje e não conhece a gente, né, Miss Lene, a gente vai se apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Michele Freitas, eu sou naturóloga, sou acupunturista, iridóloga, mestre em Reiki e também agora estou trabalhando com a terapia multidimensional e é por isso que a gente está neste projeto, né, Miss? Bem lindo. Fala de Isso. você, Miss. Olá, pessoal. Então, meu nome é Mislene, né? Eu sou parapsicóloga, terapeuta integrativa, doula, né? E também com várias técnicas e agora com atividade multidimensional, com esse trabalho multidimensional com os nossos amigos das estrelas, né? Então, é isso. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente trouxe para vocês no dia de hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta, Vamos. Miss. Primeira pergunta. É... Pode deixar que E... eu falo aqui, tá? então tá Então, bom, assim, vai, pode. eu tenho aqui. Então, assim, pessoal, lembrando que essas respostas a gente fez, a Michelle fez, e eu vou estar aqui acrescentando junto com as. Tenho, então, conversar conosco e auxiliou aqui também nas respostas, tá? Então, é um trabalho aqui em conjunto entre nós três aqui, tá certo? Isso, né, Mi? Exatamente. É isso. Ela, Então, vamos. ela comentou que ela é da quinta dimensão, mas ela já está indo entre a sexta e a sétima dimensão, né? Então ela é arcturiana, ela tem aquela aparência que a gente vê geralmente na internet, um pouco mais azul, né? Com aqueles olhos pretos, grandes, assim. Ela tem como se fosse umas trancinhas, é que assim ela é bem linda, gente. Todos eles são lindos, né? Para nós, são seres de luz e são os amigos das estrelas. Então, quando eu estava organizando as perguntas para a live, ela veio e disse: Olha, eu posso ajudar? E eu falei: Claro, por favor, né? Então é sempre assim, é muito gostoso esse trabalho que a gente tem, né? Que é um trabalho em equipe mesmo. Vai lá, Miss, desculpa. Então, vamos lá. Como saber se estou ou estamos no caminho certo para cumprir a minha missão ou a nossa missão? Essa é a primeira pergunta que nós temos, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente vai devolver a pergunta, né? Fazendo outra pergunta. Como você se sente naquilo que você está realizando, né? Eu sei que às vezes nós temos algumas fantasias sobre missão. Eu vejo que hoje tem muita, como é que eu posso assim, muitas pessoas vendendo cursos e vendendo e qual é a sua missão e tal, e todas aquelas qual que é a minha missão, e se eu não sei, se eu não estou fazendo uma grande coisa, eu estou perdido. E não é bem assim, né? Então, assim, a nossa missão pode ser ser uma boa mãe, a nossa missão pode ser, né, uma boa mãe, mas enfim, são exemplos que eu estou dando ser a professora, ou né, se eu sou lá, trabalho na padaria, atender bem meus clientes, se eu trabalho na loja, atender bem na loja.
Então, não necessariamente a gente tem a questão de dividir o que é material, o que é espiritual, o que é sagrado, o que não é. Não, tudo é sagrado. Então, tudo é muito, se a gente olhar por um lado, tudo é muito da nossa missão, certo? Então, para não, a gente olhar que várias coisas elas estão dentro da nossa missão. Mas como é que a gente pode sentir? Então, a gente se pergunta como é que a gente está dentro desse tema. Eu estou me sentindo bem? Estou me sentindo realizado? Isso que eu estou fazendo está me fazendo bem? É isso que a gente tem que responder, né? Estou conseguindo fazer o bem para as outras pessoas que estão ao meu redor? É isso. Se a resposta for sim, você está dentro da sua missão. Não, isso aqui não está legal, então, aí você recalcula a tua rota, reorganiza, né? Então, eu acredito que é muito assim. Eu vejo que é uma dúvida que as pessoas realmente colocam, né, Mia, até mesmo para a gente, às vezes, no consultório, que é, qual que é a Isso. minha missão? Então, a gente vai nesse sentido. Lembrando que a gente gostaria que alguém nos respondesse, né? Mas nós temos uma bússola interna que vai nos orientar. Então, essa nossa sabedoria interna vai nos dizer para onde a gente tem que caminhar. Se a gente está confuso, a gente para um pouco, respira, deixa a poeira baixar, analisa e segue em frente. E tudo bem de vez em quando parar, né? Então, eu acho que é isso. Em relação à missão, que nós poderíamos falar, né, Minha? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Sim, e também a questão do que a gente acredita na questão do plano reencarnatório também, né? Então, muitas vezes, quando a gente está fora deste caminho, a gente percebe que realmente, assim, se sente um pouco perdido. É isso que eu observo também, né, Miss, né, em consultório. Às vezes as pessoas trazem isso. Ah, porque às vezes eu me sinto um pouco perdida, parece que eu perdi o meu caminho. Então, tem que observar também o que que você estava proposto a fazer. Então, buscar estas respostas. E às vezes a resposta está dentro da gente, né? E aquilo que você trouxe. Então, faz parte do nosso plano, né? O que que me propus para vir aqui? Só para complementar, tá, Miss? Isso. E lembrando que ninguém está sozinho, né? Na parte, por Sim, mais que na fisicalidade aqui da matéria a gente acredite que a gente está sozinho, a gente não está sozinho. A gente desceu aqui, né? Vamos dizer que a gente desceu, mas enfim, nós estamos nessa frequência, nessa fisicalidade, mas ninguém está sozinho. Então a gente pode sim. se conectar com a gente, dependendo da cultura, chama anjo de guarda, chama mentor, chama guia, mas a gente faz as nossas orações, faz oração para se conecta com o divino e pede essas Sim, orientações também. Acho que quando a gente pergunta, as respostas também elas chegam de uma certa forma, né? Não verdade. necessariamente como a gente quer, mas as respostas vão chegando, não é isso? Então, Sim, tá. sim. Eu acredito que sim. E também o quanto é importante a gente buscar, às vezes, um terapeuta, uma pessoa mais espiritualizada, também para nos auxiliar neste caminho, né? Então, lembrar que a gente está todo mundo caminhando junto e está tudo certo. Exatamente. Beleza? Vamos para a próxima, Ni. Sim. Vamos lá. Como perceber se eu estou trabalhando com os seres das estrelas? Eu gostei muito dessa pergunta, gente. Porque assim, ó, o que que acontece? Como que a gente consegue perceber que a gente está trabalhando junto com eles? Muitas vezes, quando a gente está trabalhando, que a gente sabe que o nosso guia espiritual está junto, ou no momento de um atendimento, de um reiki, de uma massagem, né? A gente como terapeuta, que a gente sente que parece que o atendimento, assim, foi maravilhoso. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas, nossa, eu saí daquela conversa, foi tão acolhedora. Eles falam, e ela comentou que geralmente eles estão perto, quando eles estão presentes ou eles estão perto, né? Quando isso acontece. Então, não necessariamente vai se manifestar ou vai ter uma canalização, enfim, que eles estão próximos. Existem muitas confederações que estão auxiliando nesse sentido, né, Miss? Isso. E não só nas Então, terapias, né? Por exemplo, isso, assim, se você trabalha como dentista, por exemplo, se você trabalha em outras atividades, em né? outras Não atividades necessariamente também. só quem é terapeuta, esse contato, ele é para todas as áreas, né? Então, assim Sim, como aqui nesse planeta existem várias áreas, várias formas de ciência, também existe
no plano astral e entre os amigos das estrelas, e entre essa família cósmica universal, também vários interesses. Então, eles acompanham, né, em vários aspectos também, né? Seja É, bem-vindos, assim, pessoal que entrou. sejam bem-vindos. Então, o que que acontece? Eles estão mais próximo, né, mais próximos de nós do que a gente pode imaginar, na verdade, né? Então, quando a gente falava há um tempo, né, atrás, né, Mislene, com relação à espiritualidade, os espíritos, a gente já sabia disso. Mas agora a gente percebe que eles estão bem mais próximos do que a gente imagina, tá? Muito se fala também que, porque quando os arcturianos estão presentes, o ambiente fica frio. Nem sempre, tá, gente? Isso vai da sensibilidade do médium, né? O que que ele sente? Porque cada médium sente de uma forma. Então, se ele sente que aquele ambiente fica frio, na verdade, não é que o ambiente modifica, não é isso. É claro que tem a modificação por causa da frequência, mas não é que, necessariamente eles estão presentes. Não. É porque é a tua sensibilidade e como você percebe tudo isso. Então, claro, eles trouxeram isso. A pessoa, ela tem que ter um grau de sensibilidade, de espiritualidade, de mediunidade, né? Então, dentro da ciência também já é explicado isso, que seria como se fosse um grau de paranormalidade. Então, precisa ter isso. Então, eles não vão se manifestar tipo, do nada. Se você nunca buscou isso, né? E agora você está começando a despertar e você está buscando, de repente, você está lavando a louça, eles não vão aparecer do seu lado. Entende? Brincadeiras, né? Mas então o que que acontece? Você começa a estudar. Então tu tem que ter uma certa sensibilidade para perceber que você está trabalhando com os seres das estrelas. Então, para você estar trabalhando com os seres das estrelas, digamos, você tem que estar nesta vibe, né? E muitas vezes eu já vi em alguns vídeos e tal que eles não falam o nome deles. Gente, se você perguntar, eles falam. Claro que às vezes a gente não consegue entender, porque para codificar a linguagem praticamente que a gente vai. Tem uma pergunta que fala sobre isso, a gente vai entrar mais, né? Mas é uma linguagem assim, tipo de telepatia. Então, para a gente codificar essa informação, às vezes fica um pouco difícil. Mas questionem. Então, se você sente aquela energia, se você está trabalhando e você sente, questiona, pergunta. E eles vão falar, eles vão se manifestar, tá? De alguma forma. E uma outra questão também, que eu acho que fecha com aquilo que a Miss Dani falou, sabe aquilo que você faz e que você se sente bem, que você se sente feliz? Então, quando a gente faz uma coisa que a gente se sente bem, feliz, o que que é liberado? Os hormônios. Endorfina, dopamina, enfim. São aqueles hormônios que a gente chama né, os hormônios da felicidade. Então, quando você se sente pleno neste sentido, certo? Que eu acho que fecha também com a nossa primeira questão, né? Então, você está no teu caminho e isso você pode sentir que eles estão trabalhando. Você está junto com eles, tá? Eu acho que é Olá, boa isso, né, Miss? noite. A Laura Boa colocou ali. Oi, noite. Laura, tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem está entrando agora. Se vocês tiverem perguntas, tá, pessoal, vocês podem colocar ali para a gente também, tá? Posso seguir, Mi? Pode, para a Pode ser? próxima. Então, a próxima pergunta é: como saber qual é a minha família espiritual? Minha família espiritual, minha família estelar, né? E aí, gente, era uma pergunta que nós nos fazíamos no início, né, Michelle? A gente É também queria verdade. saber, Verdade. né? A A gente gente também queria saber, né, de onde eu vim, quem que é minha família espiritual, como é que eles são, né? Como é que como que eles são? A gente queria saber as formas. E aí a gente, de repente, a gente começou a perceber que não era nada daquilo que a gente estava realmente, não que a gente imaginava, mas aquilo que a gente estava buscando, né? Então, a isso. própria palavra família, ela vem do aspecto que nós temos família aqui no nosso mundo, só que essa família estelar, ela é uma família que se chegou a gente, que a gente tem, que é através, então, dos laços de amor incondicional, que muitas vezes nós, com a nossa vivência aqui, a gente não tem esse entendimento. Porque nós aqui na nossa família, a gente julga, a gente briga, a gente taca pitaco, é toda aquela coisa. E eles têm essa Sim. questão
de orientação e não tem essa questão do julgamento, da raiva, dos ciúmes, se eles veem que a gente está indo para um caminho, está tudo bem, eles não têm essa cobrança. E como saber como é que é? Então, nós achávamos assim, quando a gente falou de família, que tanto eu quanto a Michelle, a gente trabalha com a nossa família estelar, e aí quando a gente começou a conhecê-los, na verdade, lembrá-los, né? Na verdade, um reencontro, né? É um reencontro. A gente viu que ela é muito diversa e que a gente faz parte mesmo da criação. E a gente quer colocar tudo numa caixinha, né? Então, assim, não, eu sou de Arcturus, eu sou das Pleiades, Pleiadianos, não sei. Não. A gente vem, assim, de uma outra frequência, não aqui da Terra. Então, ninguém ninguém é da Terra, né? Tá todo mundo aqui em processo de escola, a gente pode colocar, estamos num lugar escola, no Projeto Terra, né? Mas essa família estelar, ela é muito diversa, de frequências muito diferentes, de consciências muito diferentes. Então, para você saber qual que é a sua, vai ser através da vibração, através da sua frequência, e aí você pode se colocar aberto, que eles em algum momento vão se apresentar, né? Eu acredito dessa forma, se a gente está nessa busca, aquilo que a gente está buscando vai encontrar, né? Então era uma pergunta que nós nos fazíamos e eles aos poucos foram se apresentando e a gente realmente teve essa sensação de reencontro, porque são muito diversos e a gente não teve nenhum, né? A gente sentiu que aquilo era uma família mesmo para nós. Então acredito que assim vai ser para cada um que se colocar nesse lugar, né, de encontro também, de reencontro. Porque quando a gente vem, a gente tem um esquecimento, mas a gente sabe o que realmente é verdade no nosso coração, né? E lembrando, então, que é uma família universal, né? Então, a gente meio que quer colocar dentro dos bairros, a gente quer colocar dentro das caixinhas. Não é assim. O plano espiritual, o plano das vibrações, ela é totalmente diferente. Então, não tem nem essa questão de raça, né? Não é nem assim que se trata, que é raças, não, nem esse termo é muito utilizado, porque é realmente assim, são as consciências e frequências que são diferentes. E aí, claro, para cada frequência pode ter um formato ou não ter formato também, né? É bem diferente, pessoal, bem diferente. É bem diferente. E o que a Sarta também trouxe é que lá no plano espiritual todos são irmãos. Então, na verdade, não tem uma separação, não tem e cada pessoa, você vai, o que seria essa família espiritual? É aquela que você escolhe, que vai te acolher e que tem todo esse amor incondicional. É onde você vai se sentir totalmente acolhida. Então, às vezes as pessoas falam assim, aqui na Terra, né? Só pode ser o meu irmão, né, espiritual e tal. Sim, porque a gente tá quando você sente essa mesma frequência, a gente pode se reencontrar aqui também. Então, só para complementar, tá, Miss? Quando a gente fala, pessoal, aqui na Terra, lá, é só uma forma de colocação, tá? Porque tudo existe ao mesmo tempo, tudo existe da mesma forma, só que em frequências diferentes. A gente não está dizendo que existe o lá em algum lugar e o aqui na Terra. São frequências, uma coisa mais intangível, mais sutil, tá? Isso, mais sutil. Essa é a palavra. Perfeito. É isso sobre a família estelar, né? Pode ir para a próxima. Pessoal, tem alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Está ficando muito subjetivo? Está ficando claro? Vão colocando um joinha se está tudo certo, porque a ideia é que a gente fale sobre isso de uma forma que seja bem objetiva ou bem clara. Então, se vocês não estiverem entendendo, perguntem, tá? Se os termos que a gente está usando tá difícil, falem aí, tá bom? Se tá tudo certo, dá um joinha, tá certo? Se vocês sabem que tem alguém que gosta do conteúdo, falar sobre isso, quer conhecer, manda também um aviãozinho lá que ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Obrigada, pode continuar, Mi. Então tá. Para a nossa próxima pergunta. Como podemos fazer o contato com os extraterrestres, né? A gente não chama só de extraterrestre. Já respondendo essa pergunta, nós chamamos de amigo. Ó, já deu um joinha, Rê. Valeu, Rê, obrigada.
amigos das estrelas, extras físicos, espíritos de luz, né? É, então, são vários termos que a gente pode estar utilizando também, tá? Então, o que que acontece? Este contato, na verdade, para mim, para Miss Lene, e ela mesma comentou isso, não sou eu que estou falando, né? É muito mais fácil. Então, a princípio, ele tem muito a ver com o quê? Com esse despertar de cada um, né? Então, é, é assim, é como se fosse. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma metáfora, né, Miss, com relação a isso. É como se a gente tivesse o Wi-Fi, entendeu? A senha do Wi-Fi. Então, aonde tem rede, eles estão ali. Então, por isso que é tão legal, porque as pessoas que começam a despertar, que começam a realmente tirar essa venda dos olhos, começam a perceber que a gente não está nesse mundo, que a gente não está aqui sozinho, né? Que a gente não está desamparado e tal, a gente começa a perceber que realmente eles estão ali conosco. Então, como podemos fazer esse contato vai do despertar de cada um. E esse despertar, ele é gradativo, é um processo que também não é do dia para a noite, certo? Então, o que que eu diria para você, né? Para você que gosta deste assunto, que gostaria de trabalhar e somar mais, né? Para o coletivo. Começa, começa a pesquisar, começa a estudar sobre isso, lives, cursos, tem bastante coisa nessa área, já tem bastante coisa nessa área, né? E coisas que foram surgindo, que há 10 anos atrás já não existia, mas que agora já tem, que você vai, né? A gente espera que um dia você tenha esse contato, digamos, né, Miss? Mas esse Olá, contato. Gisélia, entrou mais a Gisélia ali. Olá, Boa noite, Gisélia, tudo seja bem? bem-vinda. Então, ele vai de acordo com o quê? Com o grau, eles comentam, né? Eles falam sobre isso como se fosse um grau de mediunidade, né? O grau de sensibilidade que aquela pessoa tem. A Juscelia está comentando, a busca pelo conhecimento é importante. Sim, a gente começou a pesquisar sobre isso, né, Juscelia? A gente começou a pesquisar realmente e a gente começou a se atender, então a gente também estava trabalhando as nossas dificuldades. Foi dali que surgiu, né, o contato. Boa noite. Boa noite, Boa meninas noite. e a estelares, querida. Então, vai disso, deste conhecimento, você começar a buscar este conhecimento, certo? Acho que Então, era vamos isso, Miss. lá. Quer complementar? É. Não, acho que é isso. E agora eu já vou complementando ali, né? Como que é realizada a comunicação com os extrafísicos, tá? Então, Isso. assim, a gente vai falar da nossa experiência, de como que acontece para a gente, vai citar um pouquinho também como acontece com as demais pessoas. Então, assim, como a gente está falando, pessoal, em seres que são de outra, eles têm outra linguagem, realmente, e outros códigos de linguagem, outras formas de se comunicar. Então, existe uma adaptação, quando eles conversam comigo e com a Michelle, existe uma adaptação para que a gente consiga ter essa comunicação, tá? Nós temos também um dos amigos das estrelas, que é o Anakin, que é o nosso tradutor. Então, quando a gente precisa, ele traduz algumas coisas para a gente, quando a gente não consegue entender, né? Então, ele faz essa comunicação através da linguagem, enfim. Mas existem várias formas de comunicação. Então, a telepatia é uma delas, né? Então, a gente pode conversar através da telepatia. Quem tem a clarividência, né, pode conversar também através da comunicação com a clarividência, a telecinese, a questão sensorial, a questão corporal física, que é a que eu tenho mais também, né, que é a gente tem o campo áurico, e essa aproximação do meu campo áurico, é através disso que eu consigo conversar e ter essa comunicação, né? Então, alguns têm formatos, outros não têm, alguns são frequências, então a gente consegue através disso, né? E aí a gente tem a tradução do Anakin, que nos ajuda ali quando a gente não consegue entender muito bem, tá? Mas a linguagem é diferente da nossa, sim, né? E isso, Clara, a Juscelia colocou aqui. Obrigada, tá? Também, tá certo? Então, todas as formas ali da questão da mediunidade, projeção astral também,
em sonhos, né? Então, existem muitas formas de comunicação. Deixa eu colocar aqui para não esquecer se eu coloquei mais alguma. Então, a gente não existe uma incorporação, tá? Incorporação é quando a gente fala das casas espíritas, né? As casas da Umbanda, Candomblé, que trabalham a incorporação, que é uma outra energia. A gente trabalha, então, aqui a parte do acoplamento, quando encosta no seu campo áurico e existe essa comunicação, tá? Então, isso é bem tranquilo. Através, então, das sensações, como é que você pode saber? Então, se às vezes a nossa linguagem a gente não entende, essa questão do corpo físico você pode acabar sentindo. Acho que isso é bem mais aberto para as pessoas, né? Acho que isso pode acontecer, tá? Então, essas são algumas formas. Mas, então, como eu tenho essa sensação mais corporal, a Mi tem mais a parte da clarividência, né, Mi? Uhum. Consegue, então, ter esse entendimento também e conversar. Você quer falar alguma coisa, Mi, sobre essa questão da comunicação? Sim, sim, só para complementar. Ela também pode ser feita psicografada, psicofonada também, tá, gente? Então, às Isso. vezes, quando a gente vai fazer as publicações no nosso Instagram, muitas vezes eu coloco lá, né? Eu que tô cuidando mais da página, tá, pessoal? Então, canalizado dia tal. Então, é porque a gente recebeu realmente aquela informação, né? Aquela mensagem. Então, também psicografado, psicofonado. Então, são várias formas, na verdade, de comunicação, né, Miss? Isso. Boa noite, a Duda. Tudo bem, Duda? Seja bem-vinda. Ai, que Isso. ótimo. Então, são as várias formas de comunicação, e aí vai realmente de cada um. E assim, gente, realmente é para todo mundo, né? Não a gente estudou um pouco mais, teve essa abertura, a gente já fez um trabalho ali de algumas vidas, né, Michele? Então, assim, não é Sim. uma coisa do dia para a noite, a gente já fez uma tarefa aí de algumas vidas para que a gente foi colocando, mas isso é para todo mundo, né? Essa questão de você saber que você não tem só esse mundo que se apresenta e que existe algo a mais. Eu acho que isso é algo para todos, até mesmo para quem, né, se coloca como ateu, por exemplo, tem a fisicalidade, você olha para a natureza e você vê que existe uma perfeição. Você estuda o corpo humano e você existe uma perfeição, existe uma consciência maior por trás de tudo isso, né? E aí ela vai muito além. Então, não é que é algo que seja exclusivo de algumas pessoas, não. É algo que se você estuda, que você busca, que pode ser para todas as pessoas. Sem muita euforia, assim, na paz, né? Você vai estudando, vai vendo e você vai ver o que é para você, qual que é o teu caminho. Esse é o meu caminho, o caminho da Michelle, que se apresentou bem claro para nós, mas pode ser que o caminho de vocês pode ser que seja de uma outra forma que se apresente, né? Lembrando que essa apresentação, essa missão que veio para mim e para a Michelle, vem através do nosso encontro, através do momento que né, a mim veio fazer uma atualização de reiki, eu disse, vamos se atender, e aí eles começaram a se aproximar. Mas nós já tínhamos uma caminhada até esse momento, de alguns anos, né, de estudo, de contato, então é assim que aconteceu para a gente, né? A Juscelia comentou, sem muita pressa, com certeza. Com Isso, certeza. porque a pressa você se atropela, né? E é, Mas e é, e é vamos fazer o nosso interessante, mexame, vamos fazer nosso mexame agora. claro, por favor. Lembrando disso, né? A gente pede licença um pouquinho, a gente vai ter o workshop sábado de manhã, e aí a gente vai estar conversando sobre eles e a gente vai estar fazendo as conexões também, que são as vivências, tá? Para a gente sentir, então, são as meditações, as conexões, e para a gente ter já esse primeiro contato ali dentro desse assunto, desse tema, tá bom? Quem sentir no coração de vir participar, venham conosco, tá? Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Zaira, tudo bem, Zaira? Seja bem-vinda. Se vocês tiverem perguntas, tá, pessoal, podem colocar aqui, fiquem bem tranquilos aí, tá? Então é isso, Mi, Eu pode ir lembro, para a eu lembro próxima. uma vez, só para complementar, né? Que é assim, a gente descobriu isso. Então, tipo, não é uma pessoa, tipo, um ser iluminado, vocês entenderam? Não é assim. Porque no início a gente pensava, meu Deus, eu sou tipo o cara do Matrix, né? E não tem nada a ver com isso. Na verdade, são preparações de quem acredita, claro, nisso, né?
de vidas, né, de passagens que nós tivemos, tanto aqui na Terra quanto em outros planetas, enfim. Então, foi uma preparação ao longo dessa época que hoje a gente se propôs a falar sobre eles e ter essa conexão, né? Uhum. Só para Ah, a isso, nós A temos uma Estela está pergunta, perguntando. né? Os animais ajudam de alguma forma? Alguns sonhos o meu gato está comigo. Sim, tá? Eles Sim, também têm as suas missões internas de desenvolvimento, os animais, né, para conosco, e eles nos acompanham, e eles também. É interessante que o gato, ele já olha, ele já vê muito mais do que a gente, né? Tem uma sensibilidade muito maior. Então, sim, tá, Estela? Eles nos ajudam, nos auxiliam também, tá bom? com certeza. Deixa eu ver agora. A Ah, 6. tem essa pergunta. Eu achei muito legal essa pergunta. O que os amigos de outro planeta falam sobre o ser humano? Então, o que que eles falam sobre a gente? Como é que eles, né? Como, como que eles se pronunciam em relação a gente? Então, eles falam que nós somos todos irmãos, né? Mas aqui na Terra é como se a gente fosse aquele irmão mais encrenqueiro, sabe? Aquele irmão mais novo que apronta, né? Então, teve Faz uma vez que vídeo. teve, né? Então teve uma vez, Os enfim, irmãos teve uma vez menores. os irmãos menores, isso. Então teve uma vez que veio, né, um dos amigos das estrelas e comentou com relação a isso. Eu achei muito interessante isso. Então, na verdade, eles nos veem como irmãos. Então, eles estão para a humanidade, né? Eles estão para quê? Para nos auxiliar. É isso, né? No auxílio o tempo todo. Por isso que existe o Projeto Terra, por isso que existem as confederações, né? E, e quando a gente se encontra, né, no plano espiritual, são todos irmãos, né? A gente se dirige assim. Por quê? Porque somos todos da fonte criadora, somos todos filhos de Deus, né? E estamos todos neste caminho. Então, muitos deles, quando eles se apresentam, eles falam: Ah, eu estou na quinta dimensão, indo para a sexta, sétima. Eu estou na terceira, indo. Então, eles estão sempre indo. Eles também não param, como nós, né? Então, como que eles nos referem como irmãos, né? Então, nunca seria uma forma de trazer o mal, de forma alguma. E a gente está aqui realmente para desmistificar tudo isso, né, Mislene? Aquilo que a gente vê em filmes. Então, não tem nada a ver com aquilo. Eles estão realmente querendo nos auxiliar de alguma forma. É isso, né, Miss? Ah, Isso. a próxima pergunta. Qual, qual a pers- perspectiva, Perspectiva. perspectiva deles para com a humanidade? Boa pergunta. Vamos lá, Miss. O que que tu acha? Eles estão auxiliando, né? Eu acho que essa Sim, visão, eu não sei qual é a colocação, né? Mas essa visão de que a humanidade está ruim, que está um caos, que tá... não é dessa forma que se olha, tá? É de uma forma bem tranquila. Na verdade, assim, não tem absolutamente nada que não esteja dentro de um plano divino. Não existe isso. absolutamente nenhuma linha que esteja fora de um plano divino ou que não tem um conhecimento, né? Por exemplo, assim, o nosso corpo humano é uma tecnologia desenvolvida por eles, por muitos Sim, deles, né? Então, o planeta Terra é um planeta de escola, de aprendizado, e não tem aqui sobre a humanidade nada das quais eles não saibam e que eles não observem e que eles não acompanhem. Então, a perspectiva não é uma perspectiva nossa que muitas pessoas têm, não, essa humanidade não tem jeito. Não, é que a gente não tem essa visão, mas realmente, gente, a gente tem tido muitos progressos, muito mesmo, e eu acredito muito nisso. Então, eu acho que o despertar, né, isso é uma visão também pessoal, ela está acontecendo em grande escala. Muitas pessoas falam muito mais sobre espiritualidade do que se falava um tempo atrás. Tem muito mais pessoas que estão estudando e buscando realmente o seu autoconhecimento, a sua cura interna,
né? E não culpando o mundo, porque eu acho que o mundo só é resultado daquilo que nós somos, acho não, né? Do que nós somos internamente. Então, nós somos responsáveis pelo que nós estamos vivendo, cada um de nós. Então, eles estão bem, eles nos ajudam e a perspectiva é uma perspectiva de que nós estamos caminhando, né, para algum lugar. Não que Isso. exatamente todos caminham para o mesmo lugar, mas estamos ali aprendendo e estamos aqui numa escola. Vamos olhar, cada um pode olhar de uma forma, né? Alguns se sentem prisioneiros, outros se sentem, né, excluídos. Cada um tem um sentimento, mas que é uma escola. Então, vamos aprender para passar para o próximo nível, né? Esse é o nosso objetivo, né? Espero que eu tenha respondido, Bárbara. Mas se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui, tá, querida? Que a gente vai respondendo. A Aqui Juscelia a comentou. Juscelia colocou, né? Está tirando o véu em relação à espiritualidade, sim. E aí acho que Sim, vem um pouquinho já com a próxima pergunta. Ali pode ser, já já para a vi. gente ir para a próxima. Onde Vamos, pode estão ir. os seres extrafísicos? Onde estão os extraterrestres, né? Essa é uma pergunta. Então, assim, eles estão, na grande maioria, né, não na fisicalidade, certo? Eles estão, não tem exatamente todos esses corpos, corpo físico, corpo astral, como nós, na nossa configuração. Estão no mundo astral, estão no mundo sutil. Então, até eles colocam aqui, a Sata colocou na resposta, né, quando ela veio, Obrigada. obrigada. Quando ela veio, ela disse assim, essa questão de unir, né? Porque a ciência, por exemplo, tem vários estudos, eles descobrem, né, outras coisas, mas sempre a ciência está ali patinando, porque ainda não houve essa junção da ciência com essa parte sutil. A gente chama de espiritualidade, mas a gente pode chamar de mundo sutil, como queiram, tá? Mas quando tiver essa união entre a ciência e o mundo sutil, o desenvolvimento é muito mais rápido, né? O progresso vai ser muito mais rápido, esse diálogo entre essa parte espiritual, né? Então, eles estão em outras frequências, existem várias outras confederações, outros planetas, mas em outras vibrações. Então, eles estão, como diz o Laércio, né? Estão todos mortos. Não é que estão todos mortos, mas estão no mundo espiritual. E a gente acessa através da questão da espiritualidade. Então a gente não vai chegar, a gente não vai ter uma nave que a gente vai chegar num planeta e vai ver os extrafísicos. Não, não vai acontecer, certo? Não vai. Não aconteceu até agora e eu acredito que não vai acontecer. Eles podem se materializar, suas naves, podem, tá, gente? Eles adensam, quando vem para o planeta Terra, tem uma densidade, pode entrar na materialidade, sim, podem se apresentar de uma forma física, podem. Mas eu acredito, né, que não aconteceu ainda, pode vir que aconteça para ter um boom geral para todo mundo, pode ser. Mas eles estão, então, né, a gente não vai ficar apontando os lugares, mas estão em uma outra vibração. Mito, pode complementar. Acho que o que eu teria para dizer é isso sobre essa questão, tá? Tá, deixa eu ver. É engraçado porque quando eles vinham, né, para se comunicar com a gente, para conversar, a gente sempre perguntava: Ah, de onde que você é? A De gente qual sempre queria dimensão? saber, né? A gente queria saber de onde que ele veio, qual que era a dimensão, até que teve um que falou. Ele disse: Não, nós somos do plano espiritual, vocês já sabem disso. Tá tudo certo, ele falou assim. Então, não necessariamente vem de um planeta, né? Existem alguns que vivem em outros planetas, existem, outras estrelas existem, mas não necessariamente, eles estão realmente neste plano E, e nesse espiritual. plano astral, só para colocar, né? Nesse plano sutil, só não é da matéria, mas existem todas as coisas. Existem as cidades, existem as naves, existem a tecnologia, existem coisas que nós não temos nem como conceber e imaginar. Mas existe tudo isso, tá, gente? Não é porque não existe na fisicalidade, não é na fisicalidade dessa forma que nós acreditamos, é que não exista. Existe sim, a gente consegue a conexão através do desdobramento, viagem astral, a gente consegue perceber todas essas coisas, então realmente existe, né? Exato.
E que mais que eu queria comentar? Hoje em dia já está se usando um termo, né? Quem se interessar, né, Mislene? A gente já está procurando e tal, que se chama ufologia esotérica ou ufologia mística, que estuda realmente essa união de saberes, né? Só para o pessoal, assim, quem quiser buscar, né, Mislene? Uhum. Então, a ufologia espiritualista, então já está tendo, né, um avanço nesse sentido, onde as pessoas já estão percebendo que uma forma de se comunicar seria através da, né, destes planos, enfim. Então, aonde que eles estão, né, pessoal? É como se a gente divide só didaticamente, mas na verdade tá tudo faz parte do todo, certo? É como se a gente vivesse na Terra, né? Então nós temos um plano um pouco mais embaixo, que você pode chamar de plano umbralino, né? Enfim, cada pessoa chama de A uma forma, né? densidade, né? A densidade, né? E depois nós estaremos no plano terrestre. Aí depois nós estaríamos, tipo, como se a espiritualidade, que a gente tem uma ideia, assim, do tipo de colônias e tal, que a gente já viu no Nosso Lar, que tem no livro, Isso, no né? filme Nosso Lar. No filme do Nosso Lar, eu acho que é maravilhoso. Então, quem quiser já começar, quem quiser assistir, quem não assistiu ainda, a gente super recomenda, né? Tem um livro também maravilhoso. Então, tem as colônias, e acima das colônias é onde eles estariam. Então, seriam as confederações que a gente fala. Então, tem o Isso. Projeto Terra, que tem toda uma confederação, né? Que são os irmãos de luz, os amigos das estrelas, estão basicamente lá. Então, é de lá, olha só, gente, é de lá que a gente recebe a informação. Então, eles não vêm do nosso lado. E eu queria trazer isso, Miss, comentar, porque eu faço a gente faz parte de um grupo também, né, do Telegram, dos arcturianos e tal. E tem uma pessoa que ela traz a energia crística. Então, o que que acontece? Não é que Cristo tá ali, que se manifestou. Não, na verdade, uma partezinha dele, aquela frequência, aquela consciência veio e trouxe os ensinamentos, as mensagens. Então, isso acontece, gente, não só com os extras, a Mãe Maria, né? Outras, que a gente até chama assim, como se fossem entidades, né? Eles podem vir, mas não é que eles estão se manifestando naquele momento. Na verdade, é um fractal dele. É só Tá. uma frequência, uma consciência que está vindo ali para E trazer a traz a sua mensagem, mensagem. tá? Exatamente. E isso é Olha lá, canalizado. Bárbara. Construções como as pirâmides do Egito, as ruínas maias, tem algo a ver com eles? Tudo a ver, amada, Tudo a né? ver. O Peru, as linhas de Nazca, né? A gente vai falar também mais sobre isso no workshop, é realmente as evidências, né? E sim, a gente tem essa conexão com as construções, com essa sabedoria. Existem muitos registros, né, históricos, evidências históricas e desde o ano passado, quando os Estados Unidos começou a abrir ali os conteúdos que eles tinham sobre a presença de OVNIs, cada vez mais tem muitos documentários sobre isso e tudo a ver sim, tá, Bárbara? As construções, a forma com que eles fizeram as construções, para que elas serviam, da onde que eles tiraram aquele material, como é que eles, por exemplo, uma pirâmide do Egito, né? Mesmo com todo o conhecimento, daí eu sou professora de história também, né, formada em história, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, mesmo, por exemplo, o Machu Picchu e as pirâmides do Egito, a gente não tem como reproduzir aquela mesma construção, a mesma forma que foi construído, né? E assim é interessante porque da onde foi tirado, da onde foi colocado, né? Teve sim esse contato, né? Eu tive a grata experiência de ir até o Peru e sentir toda essa energia, esse reencontro com esses portais e com tudo isso. Então, realmente, tá? A Bárbara tem uma conexão muito forte com esses povos antigos e com essas civilizações e os conhecimentos que eles trouxeram também para essas civilizações, tá? Mas tem sim um contato bem Só direto, né? complementando. É, só complementando, né, Miss? Teve, acho que teve uma das vivências que eu entrei, acho que a gente entrou em contato com isso, né? Então, o que que acontecia? Como que acontecia isso também? Existiam pessoas que tinham uma certa mediunidade, uma certa sensibilidade nesse sentido,
e que faziam essa conexão com eles. Então, é como se eles fossem orientando. Ó, vocês devem fazer assim, devem fazer assado e tal. Só que, claro, né, muitas dessas pessoas também foram perseguidas, porque eles achavam que tinha esse grande poder, e na verdade não era um poder, era uma sensibilidade, certo? Mas que auxiliaram neste processo, tanto que eles não falavam, né, em extras, muitas vezes eles, como é que se dirigiam a eles como deuses, deuses das Deuses, estrelas, né? deusas, né? Tem um Deuses. livro que fala sobre Isso, isso, e eram os deuses astronautas. É uma referência que eu posso dar para quem isso. quiser ali também pesquisar, né? Mas tem muita coisa já na internet, muitos documentários falando, muita coisa bem legal, tá? Mas tem toda essa. Meninas, existem amigos das estrelas do mar? Sim, os intraquáticos, né? Não, eu acho que Existe ela tá falando do mal, do mal, do mal, eu pensei, do é mal. verdade, do mal. Desculpa aí, usando óculos e não. Então, a gente coloca como do mal em relação a essa questão da dualidade, né? Porque nós vivemos isso, né? Essa questão da dualidade. Existem com outros objetivos, com outras questões, e existe sim, que a gente poderia colocar, né, Mi? Sim. Mas a gente tem que lembrar que o mal existe sim, como existe aqui no nosso planeta, né? Então o mal existe. Como é que não vai existir também um outro ser que não seja assim tão positivo? Então existe, né? Mas aí a gente vai lembrar, a gente poderia perguntar aqui, né, Michelle, o que é o mal, né? Porque às vezes até o mal serve para o bem. Então a É. criação é uma criação que criou todas as coisas e até aquilo que a gente chama de mal foi criado por Deus, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco o que é o bem e o mal, o que é o inferno, o diabo, todas essas coisas, essas criações que é do nosso mundo, e a gente passa isso para o mundo extrafísico, mas não é necessariamente da forma que nós imaginamos, tá bom? Não, e Tu quer pensando complementar? também, sim, sim, dessa dualidade, né? Então, bem e mal também se complementa. Porque onde existe o mal, a gente consegue perceber, né? Isso é o mal. Ai, meu Deus, olha isso, que coisa mais querida. Ele está Então, o reclamando que que, que ele quer que eu abra a porta, mas ele vai ficar fechado. Vai. querido? Então, o que que acontece? Aonde existe o bem, existe o mal também. E é bom a gente saber sobre isso, né? E, e sim, existe, tá? Não, não vamos dizer que não. Como existe pessoas más também aqui no mundo, no nosso planeta, né? Existem pessoas más também. Então, tem sim. Não tem problema nenhum, né, Miss? É. Tiveram mais duas perguntas, tá? Que eu vou ler, mas eu acho que alguma coisa já foi respondida. Vamos ver se a gente consegue complementar também, né, Miss Lene? Então, a outra pergunta é se é possível ele se comunicar conosco. A gente meio que já respondeu, né? De qual forma, de qual maneira, né? Claro que Então, né, cada um no seu. telepatia, né, projeção Isso. astral, através de sonhos, é, desdobramento, né? Então tem Isso. várias formas. Tem várias formas. Já foi respondido. Então, como podemos saber quando eles entram em contato conosco? E a pessoa vai saber, né? Ela vai sentir, a pessoa sentindo isso. Então, o que que a gente sente? O que que a gente percebe? A pessoa vai sentir, gente. Ela vai começar a estudar sobre isso, vai se despertar. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer cursos, né? O curso do Reiki, eu vou dar um exemplo, né, Miss? Porque a gente é instrutora de Reiki, né? Então, o primeiro nível é o despertar, onde você consegue perceber que a gente não é mais só carne, que a gente só não vive aqui para comer, trabalhar e dormir, que existem outras coisas, né? Que existem os chakras, que existem o nosso campo áurico. Então, a gente começa a perceber que é uma coisa diferente. Então, esse despertar também. Então, para quem para quem nunca fez, ai, como que eu posso começar neste caminho, né? Uma forma de começar neste caminho é realmente através desses cursos, né? O curso de Reiki é um que a gente indica. Então, a partir deste momento, a gente já começa a despertar, a gente começa a perceber que existe energia, que a gente não é só matéria, que essa energia pode nos influenciar, e que a gente pode usar essa energia também como cura, né? Que é o Reiki faz. Então,
Eu acredito que quando você vai sentir esse contato, né? Você vai perceber que é uma coisa diferente, é uma frequência. Geralmente eles vêm em forma de luz, né? Então muitos assim, mas se eu ver ele, eu vou me assustar, como é que eles são? Então eles vêm até de outras formas para você. Então às vezes você Para acha que que você você tem não um se anjo assuste. protetor. Por exemplo, falando do reiki, né, Mi, que eu vou ali Isso, colocar, é, a partir do momento em que eu comecei a fazer as iniciações, quem veio trabalhar foram os extrafísicos, né? exato. Então, por mais que a gente esteja ali entrando com a energia do Mikao Usai, né, da energia que foi alguém do planeta Terra que canalizou e que trouxe o reiki, mas a partir do terceiro nível, quando eu comecei a fazer as sintonizações eram, né, eles que vêm aqui, ó. O rei que abre as portas, a Juscelia está colocando, para o contato com a cura também, exatamente. Então, Exatamente. é a partir disso, e eu acredito que vocês sentem um chamado interno, né, para onde vocês devem ir, qual o caminho, porque existem N caminhos, N culturas que vão se conectar da mesma forma ao mesmo tema que nós estamos colocando aqui. Então, pode estar ali com uma outra roupagem, com uma outra figura, mas no fundo vão se conectar com essas tecnologias, com os seres das estrelas ou intraterrenos, intraquáticos, com esse mundo sutil. A partir do momento em que a gente tira esse véu, a gente consegue essa conexão, né? E são muitos. Quando a gente começa a estudar, gente, são muitos. Raças, como a gente fala como raças, né? Mas Então, são como consciências, né, Mi? são Raças, eu acho que não consciências. são mais são as consciências, né? Exato. Então, o que que acontece? Como hoje no planeta Terra existem várias raças, né? Amarelos, negros, brancos, enfim, eles também. Então, já me perguntaram uma vez, mas você não fica assustada? Não, porque são irmãos de luz, então você sente a energia, você não vai ficar assustado, né? Então é bem diferente. Então, esse contato existe. E a gente pode fazer isso, como é que a gente pode falar, Miss? Faz parte, né? Disponível para Tá isso e disponível. está disponível para todas as pessoas. Eu acho que a parte das perguntas já terminou, Miss. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram saber? Olá. Sejam, o pessoal tá entrando ainda. Uhum. Gente, Porque lembrando que até essa live vai ficar gravada, né? Então, quem não quem não assistiu conseguir ficar e até o quem mandou final, perguntas, a gente respondeu várias perguntas ali já no início. Então entra e dá uma olhadinha lá no início para ver se as suas perguntas foram respondidas. Pessoal, a gente agradece muito a participação e quem mandou as perguntas lá na nossa caixinha, tá? A gente fica bem feliz porque o trabalho é para isso, é para compartilhar, é para conversar. Não é um é, conhecimento que é para mim com a Michelle, para nós duas, né? De forma alguma. É isso que a gente quer fazer mesmo, é falar sobre o tema, é conversar, é tirar as dúvidas de vocês, quem tem dúvida, quem quer estar fazendo essas conexões. Então, essa é a nossa missão, tá? meninas, agradeço as respostas. Ela disse que a internet A dela está internet está caindo, caindo, não tem problema. Se quiser, pode vai assistir ficar lá depois. gravado, Obrigada. e você entra ali e pode rever daí, tá bom? Pessoal, tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Se vocês quiserem também deixar depois no direct, lá, gratidão, Estela, também. Se vocês Obrigada, quiserem deixar Estela. depois lá no direct com uma pergunta, pode deixar, tá, pessoal? E é isso. Então, quem sentiu realmente esse chamado, né, quiser saber mais sobre eles, a gente vai estar com o nosso workshop aí no sábado. Ai, obrigada, Juscelia. Agradecemos o compartilhamento, conhecimento. É isso aí. A nossa missão é essa, tem que trazer isso para vocês mesmos. Obrigada. A gente Obrigada. agradece também a A participação de gente todo mundo. A gente agradece a todo mundo. Então, ainda um bom finalzinho de domingo, um bom descanso, um bom início de semana para vocês. Com bastante. Obrigada, Laura. Até amanhã. Então, um bom descanso e uma boa semana para todo mundo.
A gente vai ter mais uma live também, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo e questões diferentes aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Bárbara. Obrigada a Gratidão, todo mundo gente. que colocou ali as Gratidão. perguntas, tá? Um beijão para todo mundo. Tchau, Miss. E Até é a isso. próxima. Beijo, pessoal. Beijo para todo mundo. Até uma próxima, tá? Tchau, Até. tchau, Mi. Tchau, tchau. Obrigada, tá? Tchau. Um bom descanso. Tchau. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.